Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com as reflexões rezando com a palavra. E hoje nós vamos meditar na carta de São Tiago, no capítulo 4, meditando sobre as más paixões. De onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis. Sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais. Litigais e fazei guerra. Não obtendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou imaginais que em vão diz as Escrituras, sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós? Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens, de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Nessa palavra de hoje, a nossa reflexão, ela vai em cima das más paixões. Mas, ao mesmo tempo, São Tiago nos dá uma direção muito clara naquilo que nós devemos combater pessoalmente na vida de cada um de nós. Primeiro, que são as más paixões? Elas são emoções ou desejos assim intensos que não se alinham com um bom costume, com a razão, com valores espirituais, né? E essas paixões, elas podem nos levar a comportamentos prejudiciais, destrutivos, principalmente às outras pessoas. Quando isso acontece, nos leva ao pecado grave, ou aquilo que nós chamamos de pecado mortal. Esse pecado, ele é mortal porque ele mata toda a caridade na alma humana. Porque pelo pecado mortal, nós ferimos a Deus, que é amor, através do irmão. Então, é um pecado contra a caridade. E Jesus vai nos adverter isso, principalmente lá em Marcos, no capítulo 7, quando ele, numa discussão com os fariseus, ele chega a chamar os fariseus de hipócritas. E aí era uma discussão justamente por causa de coisas impuras e impuras. E aí ele vem e dá esse ensinamento que também serve para nós. Então ele vai dizer no capítulo 7 de São Marcos que o que sai do homem é que mancha o homem. E ele continua dizendo que é do interior do coração do homem que procede os maus pensamentos, as devassidões, os roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, difamações, desonestidades, invejas, orgulho, insensatez. Muitos desses pecados, se você parar para refletir, são pecados que a gente pode dizer premeditados. A pessoa tem um tempo para pensar naquela maldade que ela vai cometer. Uma pessoa que está pensando em adulterar, ela tem um tempo, ela faz esquemas na cabeça. Uma pessoa que está pensando em difamar o outro, ela pensa como ela vai articular aquela maldade. E todos esses vícios é que tornam o homem impuro, porque sai de desejos ruins, de pensamentos ruins. Como a palavra de hoje vem dizer bem claro, né? No versículo 11 diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Na mesma palavra mais embaixo vai dizer, porque quando se fala mal, se alimenta no coração do outro, de quem está falando, e também no próprio coração, esses sentimentos de impureza, de maldade, de desejo de ódio contra o outro. Todos esses vícios, né, eles vêm de dentro de nós, que são alimentados e saem do nosso coração. E começam lá com pensamentos impuros.
Então essas paixões desordenadas, elas precisam ser combatidas dentro de nós. Às vezes a gente acha que são pecados que passam despercebidos. Realmente, às vezes eles podem até ser camuflados ou fingidos, como acontece com os fariseus. Estavam ali com uma roupagem de homens da lei, de homens que buscavam o interesse de Deus, mas ao mesmo tempo tinham um coração tão fraudulento, tão mentiroso. Dentro daqueles corações só tinham devassidão, maldade, e isso alertado pelo próprio Deus. E a gente precisa ter em mente que Deus vê o coração. Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe exatamente aonde dentro de nós precisamos ser curados, onde há a erva daninha que precisa ser ali arrancada. Então, esses pecados, essas desordens, elas geram consequência na vida do outro. Elas levam a verdadeiros desastres na vida do outro, a feridas emocionais também nos outros. E a gente precisa olhar com atenção, e por isso a advertência da palavra de hoje, né? Esses pecados partem da nossa natureza decaída e inclui desejos excessivos por prazeres humanos. Às vezes raivas e ressentimentos descontrolados que são frutos da falta de perdão. Tem pessoas que não perdoam de jeito nenhum. Às vezes a pessoa já até morreu, ela vive intensamente aquela paixão e aquele ódio como se a pessoa fosse viva. Conheço casos de às vezes a pessoa prejudicou o outro ainda em vida pela falta de perdão, e a pessoa morre, a pessoa parece que ainda não está satisfeita, e isso só leva a pessoa a viver uma vida tão amargurada, tão triste, tão isolado de todos, porque não perdoa. Então o fruto da falta de perdão é aquela raiva, o ressentimento, o ódio, né? Também aqui inclui os desejos desordenados, desejos sexuais desordenados. Essas paixões, elas precisam ser controladas e ordenadas pela razão, pela fé, pela busca de Deus, pela virtude, para que a pessoa possa viver de uma maneira mais equilibrada e virtuosa. E aí, São Tiago, nesse ponto, ele vai nos dando direção na carta. No versículo Deus, ele diz assim: Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante, porque a palavra nos diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A mesma coisa, ele vem falar aqui, Deus dá uma graça ainda maior, mais abundante, mas para aquele que se arrepende. E por isso ele vai delineando isso. Por isso ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Aquele que começa a se despertar. É interessante que o Senhor vai nos ensinar que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então Deus dá uma graça abundante através do Espírito dele mesmo, do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo projeta a luz dentro de nós. Isso projeta quando nós começamos a buscar ao Senhor com sinceridade de coração. Quando buscamos o Senhor com a sinceridade de coração, o próprio Espírito Santo, ele nos mostra os nossos erros e os nossos pecados. Por isso São Paulo vai dizer, o amor de Deus nos constrange, porque ele não joga nada na nossa cara, ele apenas nos mostra com amor os nossos erros. O amor de Deus nos constrange. E é aí que a gente deve se humilhar diante da presença de Deus, penitenciar, reconhecer a própria incapacidade de se libertar do pecado. Davi, ele reza no Salmo 50, criai em mim, Senhor, um coração puro e dai-me um espírito generoso. De vossa face não me rejeiteis. Davi se prostra diante de Deus diante de um grande pecado e ele encontra o amor e a misericórdia porque se arrependeu. É reconhecer a nossa incapacidade de se libertar por si próprio e pedir ao Senhor a cura dessas desordens dentro do nosso coração. Às vezes a pessoa tem uma oração que pode ser como daquele fariseu, Senhor, eu não sou pecador como os outros, né? Mas às vezes você não tem outros pecados públicos, mas às vezes tem tantos pecados que prejudicam o seu irmão e prejudica você mesmo.
E o Senhor nos adverte na palavra de hoje: resistir ao demônio, porque ele também incentiva você a comportamentos assim. Incentiva você em maus pensamentos. Ele ajuda você a premeditar o mal na vida do outro. Tá vendo? Fulano tá diferente comigo. Ah, mas é isso e isso. E começa a colocar as pessoas contra fulano. E nem sabe o verdadeiro valor porque a pessoa tá diferente. Isso é apenas um exemplo. E a palavra nos diz: resistir ao demônio, porque ele também vai fugir de você. Se vier aquele pensamento torpe e destrutivo, desvia dele. Pensa no Senhor. Se você começar a resistir ao mal, a combater o mal que está dentro de nós mesmos, que nem sempre está fora, mas às vezes está dentro de nós. Se você resistir ao mal, o demônio fugirá de você. Às vezes a gente acha que a gente tem que combater só os inimigos, o inimigo externo, as pessoas. Às vezes o mal está dentro de nós. A maneira como nós nos equilibramos, a maneira como nós olhamos as coisas, elas podem nos dar grandes livramentos. Então o Senhor dá essa direção para nós: resistir ao mal, resistir ao demônio, porque ele também vai fugir de vós. Porque o pai da mentira é o demônio. O pai da dissimulação é o demônio. Da maldade é o demônio. Então a carta se refere para que a gente busque a humildade para contrapor a soberba. Porque a soberba é a raiz de todo mal. Aquele que não reconhece o pecado. Aquele que é incapaz de olhar para si mesmo e reconhecer que errou, né? Ele dentro dele está agindo o quê? A soberba. Então esse pecado, a soberba, ele dissemina muitos outros pecados e pecados de impureza. Às vezes a gente pensa que não, mas até um exemplo, né? Uma covardia, por exemplo. Quanto mal faz uma pessoa covarde? Esse pecado ele também pode estar ligado à soberba, motivado assim pelo medo de ser exposto ao ridículo, e isso pode ficar muito disfarçado, né? Ligado a uma necessidade de perfeição, a um controle das pessoas. Então, isso é uma característica muito comum da soberba. E também pode levar a pessoa a uma pouca disposição para admitir seus próprios erros, admitir suas próprias fraquezas, admitir que é como os outros, que você também erra, né? O que pode resultar também numa covardia. E às vezes ter que tomar decisões com coragem, saber qual lado que está certo, mas para mim não me manchar, para me ficar bem com os outros, por causa do respeito humano, eu acabo prejudicando outras pessoas e ficando em cima do muro. Então, essa forma de agir descontrolado, baseado nas paixões humanas, é que São Tiago nos adverte hoje. E como eu disse, ele nos dá direções bem claras. A direção de ser submisso a Deus, de resistir ao demônio. A direção de aproximar de Deus, mas aproximar com o coração reto. Aproximai-vos de Deus e Ele aproximará de vós. Buscai ao Senhor com desejos realmente retos, com a simplicidade de coração. Às vezes, o inimigo leva as pessoas a acreditarem que elas podem enganar a Deus. Às vezes pode até enganar pessoas num ambiente eclesiástico, passando por pessoa muito religiosa, por pessoa que zelosa, mas no fundo vivendo ali naquele ambiente eclesiástico, prejudicando outras pessoas, buscando apenas os próprios interesses e o pior, afastando as pessoas da presença de Deus, afastando aqueles que são mais fracos de buscarem realmente o Senhor. Isso é uma reflexão. Nós não podemos usurpar do poder que é divino, de um ambiente que é divino, que pertence a Deus, e colocar as nossas características ali com contra-testemunho. E isso o Senhor faz uma advertência muito grave na palavra também, nos alertando sobre o escândalo. É melhor que uma pessoa que causa escândalo, que ela amarre uma pedra no pescoço e se lance no mar, do que levar uma dos pequeninos aqueles que são fracos na fé, a se escandalizarem. Então a gente precisa muito meditar na palavra de Deus e ter pensamentos sãos.
buscar o Senhor com coração sincero. E isso é a direção que Ele dá. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. É o coração arrependido e humilhado que agrada a Deus. Quando nos humilhamos na presença do Senhor, o sangue dele vem e nos lava. E a palavra de Deus fala: lavai as mãos, pecadores, purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. O Senhor detesta a falsidade, a hipocrisia, a dupla atitude. E essa é a nossa reflexão hoje, primeira sexta-feira do mês. Quando olhamos para o coração de Jesus, um coração manso e humilde. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas que falam às vezes com muita clareza, colocam seus sentimentos para fora, elas costumam às vezes ser mais sinceras do que aqueles que ficam dissimulando bondade, dissimulando generosidade nas palavras. Isso fica claro. Nós precisamos olhar para essas pessoas até com misericórdia e reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta o vosso riso em pranto. O Senhor nos convida a penitenciar mesmo. Eu sou pecador. Eu não posso ficar justificando o meu pecado diante de Deus, porque Deus vê tudo. Deus conhece o coração. O Espírito nos sonda, nos prescruta. Ele sabe realmente o que está por trás da nossa intenção. É ilusão querer enganar a Deus. É ilusão querer se passar como santo. O Senhor olha e diz: ó, gente de dupla personalidade. Então, buscando o coração de Jesus, um coração que foi formado pelo Espírito Santo, no seio da Santíssima Virgem Maria, um coração puro, manso, humilde, um coração que cultivou a caridade divina, ilimitada, ardente, né? Como que Jesus amava o Pai, né? Aqui na terra, Ele amava. Hoje, mais ainda, né? Tá junto na face de Deus, são um e três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O amor do Pai e do Filho gera uma pessoa, o Espírito Santo, que age em nós e através de nós, que ama também as criaturas, um coração justamente que nós rezamos, né, na ladainha, Rei e centro de todos os corações. Esse coração que é Rei e centro do nosso coração, do coração humano. O coração que é abismo de todas as virtudes e fonte de toda consolação. Por isso eu quero rezar agora neste momento, pedindo realmente ao Espírito Santo que venha trabalhar no nosso coração. Primeiro, projetando luz, mostrando para cada um de nós nesse momento. Senhor, nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus, envia teu Espírito Santo sobre nós e nos convence do pecado. Mostra, Senhor, as áreas da nossa vida onde nós não te glorificamos, onde nós te humilhamos dentro de nós, onde nós amamos as criaturas e desprezamos o Senhor Deus. Senhor, nosso coração muitas vezes tem simulacros, tem idolatrias, e eu trago isso diante da sua presença. Cada um que está rezando comigo nesse momento, projeta a luz, Senhor, porque é o teu Espírito Santo que nos convence do pecado. E ao mesmo tempo, Senhor, que o teu Espírito Santo mova o nosso coração a um profundo arrependimento daquilo que podemos, Senhor, ter prejudicado pessoas, levado pessoas à depressão, à angústia por causa do nosso egoísmo, por causa das nossas paixões desordenadas. Quantas pessoas, meu Deus, nós podemos ter prejudicado por causa dessa vanglória de si mesmo, da nossa vaidade, da nossa cobiça, dissimulação. Eu coloco todos os nossos pecados agora, Senhor, daqueles que estão realmente arrependidos no seu preciosíssimo sangue, para que o seu reino seja estabelecido, a sua santa vontade aconteça e o inimigo de Deus seja destruído e envergonhado dentro de nós. Senhor, eu coloco diante da sua presença a necessidade do Senhor preencher todos os espaços libertados do nosso coração com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo seja a fonte de consolação. Que o seu coração, Jesus, que é o abismo de todas as virtudes, faça florescer em nós virtudes verdadeiras. Para aqueles que estão, Senhor Jesus, já numa caminhada
que venham agora cada vez mais sentir-se cheio das virtudes divinas, um desejo de viver cada vez mais para a glória de Deus. E aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, eu te peço, derrama, através do teu Espírito Santo, uma graça especial de arrependimento, uma graça de uma contrição perfeita, uma graça de arrependimento dos pecados e falhas de ter prejudicado os outros. E a nós também, Senhor. Todos nós precisamos crescer na tua graça, reconhecer que somos pecadores, mas que a misericórdia do Senhor é infinita, que o Senhor tem um amor sempre fiel, que basta te invocar, o Senhor nos atende. E nós invocamos teu santo nome. Invocamos teu nome, Jesus, para que seja retirado de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te glorifica, tudo aquilo que, Senhor, que nos leva à perda. Nós te louvamos e te bendizemos porque tu és o Senhor. E eu quero encerrar esse momento de oração rezando uma oração que está no livro de Eclesiástico, no capítulo 22. Também a partir do versículo 22, também no 33, capítulo 23. Diz assim: quem porá uma guarda à minha boca e um selo inviolável aos meus lábios, para que eu não caia por sua causa e para que a minha língua não me perca. Senhor, meu Pai e soberano de minha vida, não me abandoneis ao conselho de meus lábios e não permitais que eles me façam sucumbir. Quem fará sentir o chicote aos meus pensamentos e ao meu coração a doutrina da sabedoria, para eu não ser poupado dos pecados por ignorância, a fim de que esses erros não apareçam, para que não aumentem as minhas omissões e não se multipliquem as minhas ignorâncias, e eu não caia diante dos meus adversários e não se escarneça de mim o meu inimigo. Senhor, meu Pai e Deus de minha vida, não me abandoneis às suas sugestões, não me deis olhos altivos e preservai-me da cobiça. Afastai de mim a intemperança, que a paixão da volúpia não se apodere de mim. Não me entregueis a uma alma sem pejo e sem pudor. Amém. E assim, a reflexão de hoje vai nesse sentido. Sexta-feira, dia de penitência, dia de olharmos com Jesus para os nossos pecados, olharmos para a grandeza e a misericórdia de Deus e realmente buscar dar frutos pela perseverança através de uma vida de conversão. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia e se esse conteúdo foi bom para você, não esquece de clicar no nosso canal, se inscrever e compartilhar para pessoas que precisam também sentir a misericórdia e o amor de Deus através do perdão e da bondade do Senhor. Fique com Deus e até o próximo momento do Rezando com a Palavra.